cativos e oprimidos se libertar através de ti. O Senhor dizendo isso. Eu sei que a minha mão está sobre ti. Não temas, porque sou Deus que vai fazer. Apenas abra sua boca e crê em mim. Profetizo e o milagre vai acontecer. Eu sei que a minha mão está sobre ti. Não temas, porque sou Deus que vai fazer. Apenas abra sua boca e crê em mim. Profetizo e o milagre vai acontecer. Profetiza e a vida chegará onde estiver a morte. Então ossos secos seguirão, ser igreja revestida de autoridade, poder e unção, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, vidas libertadas. Sobre ti, não temas, porque sou Deus que vai fazer. Apenas abra sua boca e crê em mim. Profetize e o milagre vai acontecer. E sei que a minha mão está sobre ti. Não temas, porque sou Deus que vai fazer. Apenas abra sua boca e crê em mim. Profetiza e o milagre vai acontecer. Profetiza e a vida chegará onde estiver a morte. E então ossos secos seguirão, ser igreja revestida de autoridade, poder e unção, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, vidas libertadas. Espírito Santo, a igreja profetiza que as muralhas cairão. Diga, o inimigo vem ao chão. Profetiza que toda angústia sairá. Abra sua boca pra profetizar. Profetiza que a cura logo vai chegar. Profetiza famílias Deus vai restaurar. Profetiza na mesa o pão não vai faltar. E pela fé o nome de Deus chegará. Profetiza e a vida Profetiza nessa noite. A vida vai chegar. E então Ossos secos seguirão, ser igreja revestida de autoridade, poder e unção, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, vidas libertadas. e a vida chegará onde estiver a morte. E então ossos secos seguirão, ser igreja revestida de autoridade, poder e unção, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, vidas libertadas. Guiados pela Bíblia E pelo Espírito Santo, vidas libertadas. pela Bíblia E pelo Espírito Santo, vidas libertadas. Aleluia! Profetiza, igreja. Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Guiados pela Bíblia. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. E que Deus abençoe todos os teus sonhos. Irmãos, eu quero externar a minha gratidão a Deus e o privilégio de estar aqui juntamente com vocês
A cada vez que eu venho aqui no Templo Central de Marituba, a igreja está mais charmosa, mais bonita. Que Deus abençoe, viu? Que trabalho de excelência vocês estão tendo aqui. Parabéns, pastor André, os demais irmãos. Que Deus abençoe. Deus abençoe muito. Estou muito grato e muito feliz de estar aqui nessa noite com vocês. Estou aqui com a minha família, né? Eu sou o pastor Christian Nunes, marido de uma só mulher, essa loura que está aqui na frente aqui, a missionária Conceição. Nós somos pais de 2 filhos que estão aqui com a gente, o Ian lá atrás, com a cabeça assim igual a minha, e o Cailanzinho 02 que está do lado dela. Então essa é a minha família, a esposa e os 2 filhos. Está também juntamente com a gente o meu irmão caçula, Christoph, é de Altamira, está em missão aqui na região de Belém, e já, se Deus quiser, está voltando para a cidade dele. Então essa é a minha família, estamos muito gratos, carinho e pelo cuidado da igreja de Marituba. Amém, irmãos? Bora para a Bíblia? Por favor, Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Amém? Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 1. O texto diz assim: a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. O verso 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Não na ira, lembra-te da misericórdia. O verso 3 diz: Deus veio de Temã e o santo monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Só coloca a mão assim no peito. Pai nosso que estás no mais alto de todos os céus, glória seja dada ao teu santo nome. Que sejam trazidas todas as ofertas ao teu altar em santificação do teu santo nome, para que ele jamais seja esquecido em toda a terra. E vindo o teu reino, que seja feita a tua vontade, da mesma forma que é feita aí em cima, no mais alto de todos os céus. Pai, antecipa as nossas bênçãos, e o pão que não podemos colher no sábado, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Abra os nossos olhos para a tua palavra. Revela-nos o Espírito por detrás da letra, porque a tua palavra diz que ela é Espírito e vida, e nós queremos entender em que Espírito o Senhor fala nessa noite. Manifesta o teu poder e a tua glória. Rasga os céus nessa noite. Não há mais separação de véu feitos por mãos de homens, mas a tua própria glória rompeu e rasgou o véu de alto a baixo, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Quem está vivo diga amém. Sente dando glória a Deus. O livro de Abacuque é o 8º dos 12 profetas menores. Tem 3 capítulos, e nessa subdivisão da Bíblia Sagrada, nós estamos festejando hoje aqui 93 anos em que a Bíblia continua guiando essa igreja. Então perceba, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, 66 livros, uma média de 1.600 anos para se acoplar à conjuntura da sacrossanta palavra de Deus. Perceba que o livro de Abacuque, o profeta Abacuque, que viveu por volta de
700 anos antes de Cristo, e provavelmente pela arqueologia e a história bíblica diz que foi em Jerusalém, traz para a noite de hoje, para a nossa vida, algumas aplicações muito importantes. Perceba, Abacuque no capítulo 3, são 3 capítulos só. Cada um desses capítulos ele conta a exposição de uma fase da vida do profeta. O capítulo 1 de Abacuque vai contar a expressão que o profeta tem em relação a Deus por conta da opressão em que o povo estava passando. Quando você vai abrir o livro de Abacuque, o capítulo 1, você vai ver vários questionamentos de Abacuque com Deus, dizendo: Senhor, até quando? Até quando? Até quando, Senhor, o Senhor vai permitir que isso aconteça? No capítulo 2 você vai ver a expressão do profeta Abacuque agora tendo a proatividade, a iniciativa de ir orar, entretanto sem resposta audível de Deus. Escute isso: o povo estava oprimido, o profeta vai orar, e eu preciso aprender que todo profeta que Deus levanta, ele só aparece em meio ao caos. Vocês estão aí, irmão? Não se tem profeta, irmão, quando se está na bênção. Suspeite disso. Profeta é levantado no meio do caos, para que o caos possa se tornar ambiente de bênção. Eu vou repetir: profeta não aparece quando está tudo em festa. Quando tudo está em caos, Deus levanta um profeta para que a opressão permissiva por ele possa nos ensinar algo, para que nós possamos voltar para a trajetória e o propósito que Deus tem estabelecido para cada um de nós. Amém, irmãos? Então o profeta ora, o profeta questiona e não tem resposta. Só que no capítulo 3, perceba, na fase segunda, que é o capítulo 2 ainda, ele vai orar, e agora ele começa a ter uma intimidade diferente em relação à sua oração. Ele ouve a palavra de Deus na sua oração, a sua fé é renovada por conta da sua oração, e os seus olhos são abertos por conta da sua oração. Então é um tripé: ele ouve a palavra, a fé é renovada e os olhos são abertos. Escute: guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Para que, pastor, que eu tenho que ter uma igreja consolidada, guiada pela Bíblia? Para que eu ouça a palavra de Deus, para que a minha fé possa ser renovada e para que os meus olhos possam estar abertos. Essa era a intenção do profeta. Agora no capítulo 3, ele já vai fazer um apontamento de uma certeza absoluta. Porque o que está acontecendo, o cenário que está acontecendo aqui, é um avivamento por conta da palavra. Avivamento só acontece por meio da palavra. Avivamento, ele vem de um adjetivo de avivare, avivamento. Avivamento é diferente de animamento. Avivamento é diferente de animação. Pastor, foi num culto, saí avivado, mas se não há transformação de caráter, não foi avivamento. Foi mensagem motivacional, foi terapia com um coach, mas quando acontecer avivamento, o caráter, o comportamento, a conduta, a resposta, tudo muda. É diferente. Agora o profeta começa a questionar: Senhor, até quando eu vou orar? E no capítulo 3 ele diz: Senhor, escute o que o profeta coloca. Ele olha para o cenário, ele vê a igreja, o povo de Deus oprimido. Era o tipo de igreja do Antigo Testamento. O povo estava oprimido e diz: Senhor, até quando o Senhor vai ficar olhando isso e não vai fazer nada? Me ajuda, Deus. O Senhor me levantou como profeta. Eu estou vendo a opressão do povo inimigo. Eu estou vendo as coisas ficarem tudo bagunçado. Até quando? Aí ele sobe no monte para orar, no ponto mais alto. E quando ele sobe no monte mais alto para orar, dentro dele, Deus dá a resposta.
Dentro do tripé que eu falei anteriormente para os irmãos, um desses é os olhos abertos. O profeta começa a olhar para o cenário e o questionamento de até quando dele começa a cair por terra. Ele começa a olhar e fala assim: o problema não está nas intempéries da vida que está acontecendo. O problema não está nos inimigos, nos babilônios que está nos oprimindo. O problema não está nos inimigos que cercam a nação de Israel. O problema não está na política. O problema não está na educação da escola secular. O problema não está na pandemia que se passou e estão falando que vai vir mais uma. O problema não está ali. A ótica do profeta começou a mudar, porque na sua oração os seus olhos foram abertos e ele começou a olhar e falou assim: eu já sei o que está acontecendo, Senhor. O problema não está acontecendo fora, o problema está acontecendo dentro. E o problema que foi agora visto pelo profeta que está acontecendo dentro era a ausência da palavra. Perceba que na época tinha templo, tinha sacerdote, tinha sumo sacerdote, tinha levitas, tinha sacrifício, tinha todo o ritual para poder se apresentar a Deus, mas uma coisa não tinha. O que, pastor? A palavra. O maior desastre para o nosso século é ter tudo e não ter a palavra. Ter a estrutura e não ter a revelação da palavra mediante ao Espírito é um desastre para a igreja brasileira. Ter a estrutura e o ambiente confortável e a ausência da palavra é voltar para um deserto antigo sem Deus dentro da tenda. E agora o profeta vê isso, tem tudo, ele olha para fora, vê o povo em pecado, ele olha para dentro, vê uma frieza e uma desnutrição espiritual por ausência da palavra. Quer um exemplo? Por que um crente que ora bastante está caindo? Porque o problema não é a oração, o problema está na alimentação mediante a palavra, mediante o Espírito, mediante aquilo que testifica. É a palavra que sustenta, é a palavra que guia, é a palavra que transpõe, é a palavra que penetra entre juntas e medulas. Não tem como fazer acordo sem palavra. Lá fora tem pecado, aqui dentro tem desnutrição, aqui dentro tem uma escassez, aqui dentro está acontecendo uma frieza. Está lotado, está cheio de gente, mas é uma frieza. Ele olha para fora, vê pecado, olha para dentro, vê frieza. Para onde eu vou olhar? Aí tem uma ideia: eu vou olhar para o alto. É como se ele tivesse pegado, irmão, um spoiler do Salmo 121. Elevo meus olhos ao monte, ao alto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A palavra. E eu entendendo isso, perceba que a intenção do profeta era que a igreja se reposicionasse, ter um posicionamento na palavra. João 15:7 diz: Jesus declara-se: se vós estiverdes em mim. Quem é Jesus? É a palavra, é o Logos, é o Verbo encarnado que vingou e viveu entre nós. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí sim pedireis tudo. É por isso que essa igreja está fazendo 93 anos, guiados pela palavra, pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Se fosse por motivação humana, já tinha quebrado há muito tempo, crente. Faltam 7 anos para um século de Assembleia de Deus em Marituba. Sabe por quê? Porque a nossa geração está desfrutando da palavra habitando dentro do coração do indivíduo.
E essa palavra que nem muitas vezes vai sair de forma escrita na tua ótica. Às vezes você vai só orar, irmão, e você vai sentir. Escute isso. Alguém talvez já tenha tido essa experiência de ouvir a voz de Deus, não pela audição, mas aqui dentro. Que tem dias que a gente vai orar que não dá nem para falar. Tem dias que a gente vai orar que não tem nem palavras. Você não tem palavras, mas aquele que é a palavra começa a penetrar dentro da tua alma. A tua intenção é só chorar, mas aquele choro te reposiciona para ouvir de novo a palavra, e aquilo vai renovando a tua fé. E a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Não tem, irmão, não tem salvação sem palavra, não tem fé sem palavra, não tem culto sem palavra, não tem santidade sem palavra, não tem falar em línguas sem palavra, não tem dons sem palavra, não tem profecia sem palavra, não tem perdão sem palavra, não tem justificação sem palavra. A palavra é a base de tudo. Para se ter um culto, exige-se pelo menos culto. No grego significa latreia, que é louvor e adoração a quem é devido, e entrega em totalidade. Ou seja, o culto, ninguém nunca deveria vir com a intenção de receber. O culto no original é um ambiente de entrega em totalidade. O culto é isso aqui, ó, é uma entrega em totalidade. Quando eu entrego o meu culto, Deus responde. Talvez você saia daqui com a resposta, e talvez não. Mas o culto é uma entrega. Eu vou entregar o que, pastor? A minha melhor oferta, o meu melhor pulo, a minha melhor palma, o meu melhor glória a Deus, o meu melhor louvor, o meu melhor. Mas isso não é para agradar quem está do teu lado. Isso é para agradar a palavra manifesta que está habitando nessa igreja nessa noite. A palavra. No mundo em que nós vivemos, tem palavras que matam um indivíduo. Às vezes eu vou assistir a TV, um noticiário, alguma coisa, o cara, eu vou meter no processo fulano porque me chamou de gordinho. Aquela palavra deixou aquele camarada totalmente destruído. A sua baixa estima, o seu estado emocional lá embaixo, porque chamou ele de gordinho. Quando você tiver a palavra habitando dentro de você, apelido, chacota, alguém apontar para você, isso não vai mais te fazer efeito. Sabe por quê? Porque você vai estar encontrando a tua identidade. Você sabe a tua identidade, você sabe de onde veio, você sabe quem você é, e você sabe para onde você vai. E a nossa vida não é condicionada à vida que temos aqui, mas à vida que temos lá. Abacuque no capítulo 2, no verso 4 diz assim: olha, essa palavra é tão forte que tem um fundamento nela. Qual é, Abacuque? O justo viverá pela fé. Em Romanos 10, 17 diz, tá, se o justo morrerá pela fé, a fé só se tem mediante a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Jesus, quando foi assunto ao céu, ele falou assim: eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o outro Consolador. É porque a gente pega assim, pronto, outro Consolador em automático, é o Paracleto, o Espírito Santo. Jesus vai, o Espírito Santo vem. Só que quando o Espírito Santo vem, o texto diz que ele vem para nos fazer lembrar. De quê, pastor? De uma fofoca do vizinho? Não, é da palavra, porque talvez hoje você não tirou 5 minutos para ler a palavra. O Espírito Santo vem para te fazer lembrar. Quando você entrar em desespero, fala assim: pronto, as finanças estão mesmo no chão, está tudo por barro, só tem uma alternativa, vou me matar. Não, o Espírito Santo vem e te faz lembrar: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Talvez essa palavra seja para alguém nessa noite aqui. Você acha e acredita que chegou ao fim, no teu limite. O teu limite é o ponto de partida de Deus. Não se enche um copo cheio, só se enche um copo que está vazio. O Espírito não tem que completar, você tem que se esvaziar, aí Ele vem te encher. Prepara o teu copo com a palavra, celebre a palavra, leia a palavra, se relacione com a palavra, tenha uma vida com a palavra, ame a palavra, morra pela palavra, porque a palavra é Cristo. A palavra é Cristo. Certa vez os discípulos ficaram meio constrangidos com Jesus. Talvez um cutucou o outro, falou assim: pô, e aí Pedro, o mestre está pegando pesado. Aí Jesus olha para ele e fala assim: e vocês também não vão? Podem ir. Vocês não querem ficar? Se a minha pregação é dura, vocês podem ir embora. Aí o Pedro vem cheio do Espírito, fala assim: Senhor, aonde iremos nós? Se só tu. Ele podia falar assim: só tu sabe profetizar na nossa cabeça. Ele não falou isso. Ele falou: se só tu sabe revelar nosso CPF. Ele não falou isso. Se só tu sabe fazer aí um banho de cheiro pra gente. Ele não falou isso. Ele falou assim: Senhor, só tu tem palavras de vida eterna. Para onde que a gente vai? Se até hoje não tivemos palavras que pudessem penetrar nossa alma, só tu tem palavras. Talvez Pedro se lembrou do dia em que Jesus, na beira da barca, na beira da praia, entra no barco de Pedro. Aí Pedro fala assim: Senhor, não tem nada, não conseguimos pescar nada. Não tem, para de graça, Senhor, eu sou pescador profissional. Jesus, arreda só um pouquinho. Irmão, na borda daquele mar, daquela praia, era só pedra e pau. Jesus se desloca em média uns 400 metros só. Você joga aqui, não dá, irmão. Não, Pedro, não dá. Aí o Pedro fala assim: ó, Senhor, eu não creio não tenho fé não, mas segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. Eu não acredito, mas essa tua palavra é diferente. Eu vou lançar, eu vou desafiar. E Pedro lança. Quando Pedro lança, o texto diz que os peixes, irmão, brigaram para entrar na rede de Pedro. Sabe por quê? Porque aquela ação foi resultado de uma palavra, a palavra de Jesus Cristo dentro daquele barco. Levanta a mão que eu vou profetizar na sua vida. Ainda essa semana, a resposta de Deus vai chegar na sua vida por conta dessa palavra. A palavra vai te fazer desfrutar do sobrenatural de Deus ainda essa semana. Essa semana a resposta vai chegar. Não precisa fazer malabarismo. A resposta está na palavra. A resposta não está em um poste com cartaz dizendo que vai trazer a pessoa amada em 7 dias. A resposta já veio, a resposta está aqui e a resposta está para chegar. A resposta é Ele. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Como assim, Jesus? Sem mim, porque eu sou o verbo, eu sou o Logos, eu sou a palavra. Eu lembro lá em Êxodo, quando Deus falou com Moisés, falou assim: Moisés, traz o meu povo, que eu quero eles aqui no monte. E no monte, quando esse meu povo vier, eu vou chancelar, eu vou carimbar. Tem algumas versões que dizem assim, que Deus queria imprimir a sua lei. Não era mandamentos, era a sua lei, ou seja, o seu conserto e o seu propósito. Deus queria pegar todo aquele povo e transformar eles em sacerdócio universal, para ser modelo do mundo todo. O povo olhou para o monte, viu a nuvem, viu os relâmpagos, viu o geyser de fogo, viu tudo fumaçar. Falou assim: não vou.
Deus se apresentou para eles daquela forma de propósito. Mas Deus se apresentou daquela forma para que eles tivessem temor. Eles tiveram medo. E o temor, há um abismo de diferença entre medo e temor. O temor te leva a quebrantar um coração e ter uma vida de perdão e uma vida de caráter contínua, constante. Isso é o que envolve o temor. O medo não, você fica com medo, mas o caráter interno não é transformado. Eu disse assim: Moisés, a gente não vai não, sobe lá e o que Deus falar a gente faz. A gente chama isso de teofania na teologia. É só uma ilustração, pastor Christian. É como se Deus estivesse lá no monte assim, irmão, prontinho assim, ó. Ei, lá vem meu povo está subindo. E Moisés sobe do monte. Sabe, é como se Moisés estivesse dobrando. Isso aqui é só uma ilustração, irmão. Moisés estivesse dobrando. Quando Moisés dobrou, Deus falou assim: Moisés, meu filho, cadê o povo? Aí Moisés falou assim: Senhor, eles não quiseram ouvir não. O Senhor disse que tem uma palavra para chancelar e imprimir no coração deles. Eles não querem essa palavra, porque eles acham que a tua palavra é muito dura, e aí vai ter que ter renúncia, conserto. Eles não querem a tua palavra. Escute, Deus estava falando para o seu povo. Era o tipo de igreja lá atrás. Ou seja, aquele tipo de igreja não quis a palavra. Aquele tipo de igreja queria congregar no deserto, queria a manifestação, queria o milagre. Eles queriam ver as maravilhas, queriam ver o mar se abrindo. Eles só não queriam a palavra aqui dentro. Eles até queriam a palavra aqui, mas que não mudasse ou gerasse metanoia para poder gerar aqui a transformação. Eles não queriam a palavra. Eles renunciaram à palavra. Sabe o que Deus faz, irmão? É porque tem muita gente que pega assim: ah, pastor, mas e o decálogo? O decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, não foi projeto de Deus. Deus não planejou aquilo. Não era aquilo que Deus queria. O nosso Deus não é um Deus de regulamento. Não faça isso ou faça aquilo. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. O povo não quis se relacionar com a palavra no monte. Aí Deus com seu dedo pega e escreve os 10 mandamentos. Tá aí, Moisés. Eles não querem subir? Então leva as regras. Eles não querem relacionamento? Então leva as condições. E o povo que não subiu, lá embaixo estava fazendo um carnaval. Porque uma vida sem palavra de Deus em mim gera um escândalo externo. Por quê, pastor? Porque toda transformação e toda novidade de Deus não acontece fora, acontece dentro. Deus, ele tem uma ótica diferente, uma ressonância magnética que o homem não consegue entender. Ele olha e vê o teu passado, o teu presente, o teu futuro. O que Deus vê, o diabo não vê, porque ele é a palavra verdadeira. E infelizmente aquele povo não aceitou. Então o profeta Abacuque percebe que o problema não era lá fora, o problema era o posicionamento do povo de Deus. Até agora o profeta começa a perceber, no capítulo 3 de Abacuque, ele começa a entender, entendi que essa tribulação, que essa perseguição, isso antecede um avivamento. Toda tribulação, toda perseguição, todo momento de escassez, todo período de deserto antecede o avivamento. Era Deus privando para colocar o povo em um avivamento pela palavra. Só que o povo não entendia. Escute, perceba. Os livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis, em princípio. Êxodo, Shemot, os nomes. Levítico, Vaikra e Chamou.
Números, Bamidbar, no deserto. Deuteronômio, Devarim, as palavras. Os 5 livros que Deus revelou para Moisés, não era porque Deus queria fazer uma biblioteca para Moisés distribuir para o povo, mas havia uma mensagem, havia uma chave por trás de cada um daqueles livros, e pegando a conjuntura dos livros e fazendo uma variante textual, ficaria assim: em um princípio Deus os deu nome e os chamou ao deserto para vos dar a palavra. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Bereshit, Shemot, Vaikra, Devarim. Deus chamou o povo para o deserto para dar palavra. Deus tirou Jesus das águas do batismo para levar para um deserto. Deus usa o deserto para te dar a palavra. Pastor, estou passando um período terrível de deserto lá em casa. Esse deserto foi o único meio que Deus teve para te tirar de todos os outros holofotes que tiravam a tua atenção dele, para que agora você possa olhar e ver assim: à direita não tem nada, só terra; à esquerda só sol quente; atrás não tem nada. Aonde eu vou olhar? Salmo 121, elevo meus olhos ao monte. O deserto é onde Deus vai te encontrar para te revelar coisas que não revelou para ninguém. É no deserto é que Ele vai te dar as palavras. Tem gente aqui que no deserto, em leito, em UTI, recebeu a manifestação de Deus. O deserto é uma escola que Deus ama e Ele é diretor dela, não para que você faça morada lá, mas se assim for, até um banquete Ele prepara para você, só para te liberar a palavra. A palavra. A palavra. Tudo está na palavra. Tudo está na palavra. Gênesis capítulo 15, Deus ele revela para Abraão, antes de acontecer que o povo ficaria escravo. Ele falou: Abraão, o meu povo vai ficar escravo 400 anos. E aí quando você vai lá para Êxodo 12, 40, o texto diz que o povo ficou escravo 430. Lá atrás era 400 e agora 430. A Bíblia está errada? Claro que não. É porque o projeto de Deus era 400. Os 30 foi o indivíduo, fomos nós, foi o povo que adicionou. Por conta de quê? Da não obediência com a palavra. Talvez, escute, talvez você esteja igual o Michael Jackson, dando aquele moonwalker para trás, porque você talvez não esteja alinhado com a palavra. Pastor, mas eu estou lendo, já li 30 vezes a Bíblia. Tranquilo, irmão. Os príncipes da sinagoga também liam a Torá desde os 12 anos e não estavam em Cristo, não estavam na palavra. Não é o curso de teologia, não é o teu diploma, não é quantas vezes você leu, é quantas vezes você se relaciona, é quantas vezes você vai lá no privado, é quantas vezes você está nele, é quantas vezes as palavras dele estão em ti. Não é o que está fora, não é a minha eloquência, não é a minha beleza, não é a minha performance. Para Deus é o que está dentro. Samuel falou: Senhor, só tem fortão aqui. Ah, Samuel, vocês não veem como Deus vê. Eu vejo o interior, aquilo que está dentro. Você só vê a capa, mas lá dentro eu vejo relacionamento, eu vejo santificação, eu vejo compromisso. O centurião falou com Jesus assim: Jesus, eu estou com um servo muito doente, mas não é justo que você vá lá em casa não. Eu sou um centurião, se eu falar para o meu servo vai, ele vai; se eu falar fica, ele fica; ou vem, ele vem. Então, entendendo esse princípio, Jesus, eu creio que se o Senhor liberar somente uma palavra, se o Senhor só falar, o centurião que não era crente, ele ajudou a construir a sinagoga, mas não tomava ceia, ele não tinha uma Bíblia debaixo do braço, ele não cantava na banda, ele não pregava na tribuna, mas ele falou assim: Senhor, não é justo que eu nem sou um de vocês, mas escuta, eu creio que se o Senhor abrir a sua boca e liberar só uma palavra, o meu servo que está lá atrás
vai ser curado. Outra mulher falou assim: ei Jesus, até os cachorrinhos comem das migalhas dos seus donos. Aí falou assim: então tu tem fé, mulher? Vai, tua filha está curada. Ele não foi colocar a mão, não mandou um óleo ungido, nem uma flor, nem um pedaço de pau cheiroso de Israel. O que ele liberou foi a palavra, e a palavra andou e encontrou aquela enferma e a curou. O que cura é a palavra, o que liberta é a palavra. A palavra. Pela palavra, Gênesis verso 1, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E pelo que eu bem entendo, não tem ninguém descrevendo isso antes da autoria da oratória de Deus. Ou seja, a palavra, o Pai, na pessoa da triunidade de Deus, o Pai libera a palavra que é Cristo, e o Espírito Santo paira. O Pai libera, a palavra é Cristo, e o Espírito lidera, o Espírito paira. Ou seja, a palavra criou todas as coisas. Quando Adão peca com Eva, Adão e Eva se escondem, Deus de dentro do centro do jardim, aonde eles não poderiam mais acessar, que era um tipo de santíssimo lugar. Após pecar, após não ter uma pureza, não pode acessar. Deus não pode chegar perto do homem se não matar ele. Mas Deus libera uma palavra. Ele não liberou uma profecia, não liberou uma flecha para matar, mas o que ele liberou foi uma palavra e chamou Adão. E aquela palavra chegou até Adão. É a palavra. A palavra. A palavra. A palavra que está dentro de você, ela ecoa pela eternidade. Por que você está falando isso, pastor? Usa a tua boca para liberar uma palavra de bênção. Pastor, lá em casa o menino quebrou o vaso, e eu liberei uma palavra de maldição. Desgraça, menino danado, desgraça. As tuas palavras, elas ecoam pela eternidade. Isso gera um efeito no mundo espiritual. A minha oração é que as tuas palavras possam gerar vida, e que possam gerar paz, e que possa te conduzir em um caminho de paz. Fique de pé, por gentileza. Jeremias capítulo 31, do verso 33, declara que Deus, Ele desejava imprimir a palavra dentro do coração do homem. Davi viu isso e falou assim: Senhor, a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Não era guardar no coração para poder ficar se amostrando. Ele falou assim: a tua palavra eu guardo no meu coração para eu não pecar contra ti. A tua palavra não é para dizer que eu sou mais crente. A tua palavra é para eu não pecar. A tua palavra não é para dizer que eu congrego mais. A tua palavra é para eu não cair. A tua palavra não é para eu me aparecer assim, assado na minha família, que o povo não é crente, eu sou crente, a tua palavra está em mim. A tua palavra não é para isso. A tua palavra é para que eu não caia, para eu não pecar contra ti, Senhor. Davi viu isso que Deus queria fazer lá atrás. A palavra. Estamos vivendo em um tempo em que está cronológico o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja está em caráter cronológico. Daqui a pouco nós vamos voltar para casa, irmão. E nós o veremos face a face, como Ele é. Só quem vai ver essa revelação é quem está debaixo da palavra. Da palavra. Da palavra. Passarão céus
e terra, mas as minhas palavras não passarão. O que Deus te prometeu está fechado. Escute, Deus não prepara a bênção está pronta. Talvez você que não esteja preparado para receber a tal bênção, mas quando você estiver dentro de um campo de obediência à palavra, você vai entender os projetos e os planos de Deus para a sua vida. Se o louvor quiser me ajudar, pode ir. Palavra. Só tu tens a vida eterna. Palavra. Pra onde iremos A palavra. nós? Segura um instantinho. Escute, vou encerrar. Eu tenho alguns minutos. Se no meio de nós todos aqui que estamos nessa noite, há alguém que recebe essa palavra e deseja um concerto com Deus, e que deseja reativar a sua vida com o Pai, eu quero te chamar aqui na frente. Tem alguns minutos, mas que esses minutos podem mudar a tua eternidade. Se você deseja ser aceito por Ele, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Tem uma pessoa aqui, você sabe que é você. Tem uma pessoa aqui que precisa vir. E talvez hoje seja o dia em que Deus vai chancelar e selar contigo o que o povo lá atrás não quis subir no monte. Você pode subir não o monte, mas o altar de Deus. Cadê você? Tem uma pessoa. O Pai está na casa. O Pai está na casa. Tu és o pão que desceu. Cadê você? Do céu. Vem para casa. Eu te espero aqui na frente. A tua palavra que nos sustenta. A tua palavra. Deus quer te encher. Quer te encher. Te encher. Coloca a mão assim no seu coração. Eu tenho um aluno lá em Nanideu que diz assim: pastor, mas como é que o senhor sabe quando Deus está apontando para alguma pessoa? Bom, não tem nenhum emojizinho assim igual do WhatsApp, não apontando o dedo assim, não. Tem uma pessoa aqui. Tem uma pessoa aqui. Eu vou orar, eu tenho 40 segundos. Eu vou entregar o microfone, mas até o pastor encerrar, quebra, rasga esse véu. O véu não é somente para você acessar, mas para aquele que está preso do lado de lá possa também acessar dentro de você. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque a tua palavra sustenta essa igreja, porque a tua palavra sustenta a família, porque a tua palavra sustenta a nossa fé, porque a tua palavra renova a nossa aliança contigo. A tua palavra. E eu declaro sobre a vida de todos que estão aqui, que
possam sair com essa palavra manifesta dentro deles, e eles serão resposta de oração aonde passarem, porque nós somos